Mães de autista, e o vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre desorganização, crise e birra. Qual é a diferença desses três aí, como diferenciar uma crise de uma birra, o que é a desorganização. Então eu vou falar um pouquinho sobre cada coisa e também como nós em casa a gente lida com essas questões com o Lucas, tá? A desorganização, ela é um alerta para a criança com TEA que ela não tá confortável com aquele ambiente, com aquela pessoa, com aquela terapia, enfim, com aquela questão que ele tá passando. Pode ser alguma coisa, uma questão de luz, uma questão de algum comportamento que ela tá passando, que aquilo não tá sendo produtivo para ela. Então, a desorganização é um alerta que vem antes da crise. Então, é um rompante, é uma fuga, ele foge do local que ele tá passando, ele foge daquela terapia que ele tá fazendo, porque algo ali não está de acordo. E daí, se a gente persiste naquele estímulo, naquela questão sensorial que a criança já está relutando em ser feito, acarreta numa crise. Então, a desorganização nada mais é do que um alerta de que se continuar fazendo isso, ou tendo aquele estímulo, ou tentando fazer a terapia, pode acarretar em uma crise. Então, prestar muita atenção. Claro que muitas vezes é muito frustrante a criança estar na terapia e ela começa a desorganização, e daí a gente insiste e acarreta numa crise, ou às vezes a criança está desorganizando e a gente simplesmente tem que pegar ele e tirar ele daquilo ali, mas a gente tem que cuidar também que isso pode se tornar uma fuga. Toda vez que ela for desorganizar, a gente parar o estímulo, pode acarretar na crise. Então, a gente tem que ser bem específico nessa questão, conversar bastante com os terapeutas para saber como é que a gente vai tirar da desorganização para não virar sempre uma fuga, né? Porque ele precisa daquele estímulo da terapia. Então, a desorganização nada mais é que um alerta de que se continuar esse estímulo, essa questão, vai acarretar numa crise, tá? Eu vou falar um pouquinho porque muita gente confunde a crise com a birra, né? Muita gente acha que quando nossos filhos têm alguma crise, uma desorganização no mercado ou na rua, propriamente dito, é uma birra e é falta de laço, né? Então, e às vezes a criança, ela até tá fazendo uma birra, ela até aprendeu que aquilo ali, com aquilo ali ela vai conseguir. Então, eu vou explicar mais ou menos o que é crise, o que é birra, a diferença delas, né? Pra gente poder também identificar o que é uma crise e o que é uma birra, né? A birra, ela é intencional, ela é usada como estratégia para criança. Então, ela faz birra para chamar atenção. Ela pode acontecer por alguma frustração, por alguma coisa que ela pediu e você não deu, ou alguma outra coisa que ou você não está dando atenção para ela, ela começa a fazer birra para chamar atenção. E pode acontecer também por alguma frustração, sei lá, ela não queria sair do parquinho e você tirou ela. Por alguma coisa, ela começa a fazer a birra, tá? Geralmente a birra, ela diminui depois que ela é ignorada ou quando ela ganha o que ela quer, digamos. Ela começa uma birra porque você não deu o chocolate. Daí você vai lá e dá o chocolate, ela simplesmente, a birra para. E depois ela desaparece conforme a idade da criança, né? Tem casos de criança que realmente elas têm a birra e elas ficam de uma certa maneira mimadas. Então ela sabe que sempre ela vai ganhar porque tem esse sentimento, porque o pai e a mãe ficam com vergonha do mercado e acabam sempre dando. Então a birra ela pode ser tratada toda vez que a criança tiver uma birra, tentar conversar com a criança, dizer para ela que aquilo ali naquele momento não é para ela ganhar, porque não sei o que, então, enfim.
A birra, ela é uma questão que a criança usa para manipular o pai, a mãe ou a pessoa que ela tá tentando lidar. E você percebe que é uma birra porque quando ela começa com choradeira, com o choro, com a questão da birra, você simplesmente, sei lá, você ignora, você vira pro outro lado, ela vai pra sua frente chorando, porque ela quer que você veja que ela tá tendo a birra, que ela tá chorando, que ela não tá confortável com isso. Isso é um dos fatores da questão da birra, né? E que você percebe que você ignora e ela tenta chamar a sua atenção de alguma maneira. Então, se você continua ignorando e ela percebe que ela não vai ganhar aquilo que ela quer, ela para. Então, essa é a birra. E a crise, ela não é intencional. Não é uma estratégia, né, que nem na birra. É uma forma de controlar as emoções das crianças com TEA. Ela não tem idade para acontecer, que nem na birra. Na birra, geralmente, é crianças, né, que tem essa fase da birra. E as crianças pode ter adultos com crise, adolescentes com crise, idosos com crise, porque ela é uma forma de controlar as emoções. Ela não tem idade para acontecer, né? Serve para o autista se expressar, mostrar que algo não está agradando. Então, começou com a desorganização, digamos que ele tá fazendo uma atividade na terapia que, sei lá, é tocar na areia molhada. Então, ele começa, a gente tenta fazer o estímulo, ele começa a meio que se esquivar, de não querer fazer, porque algo não tá agradando ele, e a terapeuta tenta continuar com que ele faça aquele estímulo. E ele começa a gritar, e você fala, não, filho, vamos fazer, você espera um pouquinho e tenta de novo. E isso acarreta naquela crise. E a criança começa a chorar, começa a espernear, e começa a se agredir, começa a se autoagredir, porque ela avisou, né, na desorganização, que aquilo não estava conforme para ela, e a gente tentou induzir com que ela continuasse fazendo isso. Então, pode acontecer por algum estímulo sensorial, pode acontecer por algo que a gente talvez tenha tirado dela, digamos, um brinquedo muito importante, ou o tablet, ou o celular. Ela tava naquilo ali, você tirou dela e ela desorganizou e acarretou numa crise. E então a crise, ela é algo que muito além das crianças se expressar além das palavras, né? Então é muito mais comum, não que seja, não que as crianças verbais não tenham crise, mas a criança verbal, ela consegue dizer que ela não gostou daquilo, que ela tá um pouco nervosa por aquilo estar ocorrendo, e daí a gente consegue se malear nessa questão. Agora, para uma criança não verbal, a crise, ela é muito complicada e ela é mais constante do que de uma criança verbal, né? Pelo menos o que eu observo das crianças verbais que eu conheço, e o meu filho que não é verbal, que é a crise do meu filho, ela é muito mais intensa quando ocorre do que uma criança no espectro não verbal, porque ela consegue dizer que é a luz, então o que tu consegue fazer? Tu consegue desligar a luz, né? Se é o barulho, tu consegue. Então, como tratar a questão da crise? Cada criança tem uma maneira diferente de lidar com as crises, de lidar com a crise, de tentar se autorregular. Tem uma questão que é a questão da agressão. Tem algumas crianças que começam a crise, se mordem as outras pessoas que tentam segurá-las, se batem no rosto, batem a cabeça. Então, essas maneiras complicadas de lidar com a crise, a gente tem que ajudar a criança a tentar direcionar para que ela faça outra coisa para se acalmar nesse momento que está sendo a quantidade de estímulos que ela está recebendo. Vou mostrar mais ou menos como a gente faz com o Lucas. Como ele não é verbal, ele não sabe dizer o que incomoda ele quando ele tem uma crise, né? Nós, como os pais, a gente observa algumas coisas. Então, quando ele começa a ter desorganização,
o que que a gente faz? A gente pega e leva ele para um local mais calmo. Se ele acarretar numa crise, a gente cuida para ele não se bater, a gente coloca a mão, mas a gente não toca nele. A gente não toca nele, a gente não fala com ele, a gente espera ele se autorregular, se acalmar por conta. Infelizmente, no caso do Lucas, que ele é não verbal, não tem musiquinha, não tem contar até 10, é ele se autorregular por ele mesmo, porque a gente ainda não encontramos uma forma para que faça com que ele se autorregule. Então, a gente leva ele para um lugar mais calmo, com uma luz mais fraca, o som mais... um lugar que não tenha som, que não tenha pessoas falando, porque o quanto é difícil, a criança ela tá tendo a crise porque ela não tá sabendo lidar com aqueles estímulos que ela passou, entendeu? Com aquele sentimento, com aquela questão que ela passou. Daí você tá no mesmo local que ela tá passando por aquela crise. Daí o que acontece? Se é um local público, pessoas vêm falar para tentar ajudar. Então, pessoas começam a perguntar para a criança o que que ela foi, o que que ela tá fazendo, começa a querer dar coisas para a criança, começa a querer tocar na criança, começa a querer falar diversas coisas. Então, para a criança já tá difícil dela lidar com aquilo, porque ela tá tendo a crise. E daí vem outra pessoa tentando ajudar, vem outra pessoa tentando tocar. Então, já é o estímulo do falar da pessoa, que a criança tem que, além do que ela já tá lidando, ela lidar com as pessoas falando, mais o toque da pessoa. Então, tentar não segurar, deixar a criança naquele momento ali, ela tentar se acalmar, se autorregular. E daí, depois, quando tu vê que ela tá se acalmando, que nem o Lucas várias vezes, ele chora, ele chora, ele chora, ele briga, ele quer tirar as coisas, e a gente fica parado olhando pra ele. Quando a gente vê que ele tá mais recíproco, a gente fala, quer dar um abraço na mamãe? Né? E daí, pra ele vir, a gente não tentar fazer nada à força. A única coisa que a gente faz é colocar a mão quando ele tenta se bater, né? Tentar com que ele não se bata, não se agrida, não agrida os outros. Quando ele vir agredir, a gente fala não. Então, para ele perceber que aquela maneira de agressão não é legal, então a gente tenta explicar dessa maneira para ele. Quando ele vem agredir, a gente fala para ele não, e ele fica mais brabo ainda, mas pelo menos ele não agrediu. Porque o que acontece? Ele tem 4 anos. É um tapinha que ele dá em ti. Dá para deixar? Dá para deixar. Mas o que acontece? Quando ele tiver 14 anos, o tapinha dele na crise vai virar um soco na minha cara. Ou ele vai agredir a avó dele, ou ele vai agredir o pai dele. Então, é bom a gente controlar esse momento de crise agora, enquanto ele é pequeno, enquanto eles são pequenos, né? Fazer com que a crise seja menos intensa nessa questão da agressividade. Para quê? Para quando ele for maior, ele saiba que ele não precisa fazer isso. A gente fala assim, vou deixar ele me agredir, pelo menos ele não se agride, e daí ele cura, a crise dele sai mais rápido. Não, porque depois ele vai ter 14, ele vai ter 18, ele vai ter 20, ele vai ter 30, e vai virar algo muito maior. Então, e é bom sempre falar com o terapeuta para ver como lidar nessas questões da crise, se a sua criança ou seu adolescente tem uma crise que seja muito intensa na questão da agressividade. Então, às vezes a medicação ajuda, às vezes a terapia ajuda, então é sempre bom conversar com um profissional. Com o Lucas, ele era muito agressivo, a gente começou a direcionar a agressividade dele para outras coisas e melhorou bastante. Então, é sempre bom, com a ajuda dos profissionais, você lidar com isso. Se gostaram do vídeo, curte, comenta, compartilha, segue a página. Muito obrigada e até a próxima!